Então, Tito, capítulo 2, do verso 1 até o 10. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu não sei o que o Mário falou, mas são princípios, né, daqui para as diversas classes de irmãos e irmãs também. E como o próprio versículo já fala, né, para fazer ornamento para a doutrina, da qual nós confessamos expressar, né? Então, isso aí é algo interessante, porque o Darby, inclusive, lá em João 1 João 4:20, quando ele fala, se alguém disser que ama a Deus e odeia seu irmão, tal, ele fala que não basta somente mostrar conhecimento nas coisas de Deus. É necessário, né, que esse conhecimento reflita na vida da pessoa e haja transformação, né, seja realidade. Porque o que o Senhor busca em nós, e Deus também, o Pai, né, busca em nós, é realidade. Muitos pensam que é espiritualidade, né? Na verdade, nós já somos espirituais. O que acontece é que ou você anda em comunhão com o Senhor, ou você não anda em comunhão com o Senhor. Porque essas coisas que nós estamos vendo em Tito aqui, na realidade, a exortação é porque a palavra nos dá os parâmetros, né, quanto aos comportamentos. Não seria necessário se nós fôssemos ver mesmo um cristão sincero, vamos dizer assim, não precisa de parâmetros, né? Mas, infelizmente, nós vemos que precisa, porque nós somos tão desleixados, né? Nós somos relaxados, que a palavra tem que tratar desse assunto, porque
ela nos dá a nossa posição, mas também ela nos dá a condição, e dentro dessa condição nós vemos que vai do mais alto até o mais baixo, porque como é que pode, né, uma carta dirigida a cristãos, ele tem que falar, nessa versão fala assim, ó, que eu estou com ela aqui, quando ele fala dos servos, ele fala, versículo 10, essa versão fala assim, não furtem, pelo contrário, dê prova de toda a fidelidade. Escrever para um cristão é para ele não furtar, né? Mas é verdade, sabe? Porque o coração é tão enganoso, né? E o sistema, como o Mário falou, nós estamos aqui de intruso, né? O sistema ele é enganoso. E muitas vezes realmente nós somos contaminados pelo sistema e às vezes nós não estamos indo lá e pegando o dinheiro do caixa, né? Do caixa do patrão lá. Mas às vezes no nosso trabalho nós estamos defraudando em nossa infidelidade, nós estamos furtando, num certo sentido, nossos patrões também. É isso que ele está falando aí. Então, não é bem na cara dura, não está dizendo que você vai abrir o caixa lá e pôr a mão no dinheiro, mas você pode, através do seu proceder, né, você passar a perna no patrão. E lá, então, que eu estava lendo um texto, né, citando o Godard, lá de 1 João 4:20, ele fala isso aí, que não basta somente saber as coisas de Deus, mas que esse conhecimento possa refletir, porque mais importante do que você falar de Deus, não que não seja necessário, mas é viver em conformidade com a Escritura, né? Isso é a vida cristã. Então, aqui nesse versículo, nós encontramos aqui o idoso, a idosa, a mais nova, os mais novos, os servos. Isso nós vemos lá em Efésios, por exemplo. Efésios, que é a carta mais alta, né, em termos de doutrina, nos lugares celestiais, eleitos antes da fundação do mundo, e daí ele chega no final da carta e começa a falar de não furtar, de isso, de não fazer o quê, e começa a falar a mesma coisa que está falando aqui. Então, como é que pode, né? Alguém que está numa puxa privilégio desse ter que falar um negócio desse para nós, né? E é uma verdade, a Escritura ela é clara. Por quê? Porque existe, irmãos, realidade. Isso é que o Senhor busca em nós, na verdade, é a realidade. Não adianta ficar pintando de amarelo, porque o Senhor busca a realidade. E o Senhor conhece, né? O Senhor está bem ciente daquilo que nós necessitamos em nossa peregrinação. Então, isso, na verdade, é um consolo para nós, saber se o Senhor está cuidando, né, de cada ponto na nossa vida. Vou parar aqui. Fala mais um pensamento aí dentro dessa questão. Que lá em Hebreus, capítulo 4, vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 4. Nós estamos chegando lá, né? Se o senhor não voltar, de repente chega lá outra vez. Hebreus 4. Hebreus 4. Ele diz assim no versículo 14, 15 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro para a ocasião oportuna. Ou melhor, em ocasião oportuna. Quando nós vemos a fraqueza, nós temos socorro para isso. Porque o Senhor, ele passou, né, por tudo aqui nesse mundo a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, em Hebreus, aqui ele está mostrando duas coisas. Uma é que nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele sabe o que é a nossa condição aqui nesse mundo. A parte do pecado, tá? Pecado à parte, porque por isso que ele fala, diz aqui que versículo 15, que ele é capaz de compadecer das nossas fraquezas, não dos nossos pecados. Isso é um erro, alguém que está fazendo, está pecando e fica, que o Senhor tenha piedade de mim, que ele se compadeça de mim. Não. Ele não se compadece de pecado, ele se compadece de fraqueza. Pecado é outra coisa. Pecado, se quer saber o que é aos olhos dele o pecado, nós temos a cruz. Lá na cruz ele mostrou o que ele tem, quais são os sentimentos dele com o pecado. A cruz. E ele foi lá, na cruz, não como sumo sacerdote ou como sacerdote. Ele foi lá como oferta pelo pecado. Ele tomou, inclusive, toda a culpa sobre si e julgou o pecado. Então, o pecado ele tratou na cruz e acabou com isso. E quando fala de Cristo como sumo sacerdote, não é aqui nesse mundo, porque no mundo ele nem podia ser sacerdote. Né? Ele se tornou, né, como diz aqui, nós temos um sumo sacerdote, em glória, quando ele foi glorificado, então ele toma essa posição de sumo sacerdote, que em Hebreus chama de segunda ordem de Melquisedeque. Então isso é uma coisa. Daí, diante desse conhecimento, né, que nós temos um sumo sacerdote na glória, ele sabe de nós, porque ele esteve aqui. Né? Quando ele diz que em tudo ele foi tentado, nós vamos entender que aqui fala, deixa eu ver essa versão, que ele fala, foi tentado em todas as coisas. Eu não sei como é que fala outra versão, mas é isso que ele está falando. Ele não está dizendo que ele foi tentado em cada pormenor. O que ele está dizendo é que ele, por ter sido feito um homem aqui nesse mundo, porém, em tudo foi tentado. É. Então, quando fala isso, ele está dizendo que ele sabe o que nós passamos. Eu digo isso porque existe um pensamento errôneo com respeito a esse assunto, que acho que o senhor foi tentado, ou foi provado, ou tentado, etc. e tal, em tudo. Então, nós podemos chegar a ele, porque ele sabe. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que ele conhece muito bem o que se passa conosco, porque ele se fez um homem, mas sem pecado. Então, ele provou a natureza humana sem pecado. E ele pode, sendo conhecedor do nosso estado, ele sabe ter compaixão de nós. E, inclusive, é um gozo para nós, porque ele sabe repartir de nós aquilo que realmente é e aquilo que realmente não é. Aquilo que muitas vezes nós não sabemos, né? Nós podemos chegar, sabe?
e saber que o Senhor sabe distinguir, separar isso de nós, né, as coisas, ele julgar em nós e distinguir todas as coisas. Então, o sacerdote aí, que está falando, é aquele que presta, que vai a Deus em representação do povo. Isso era o sacerdote, né? O sacerdote é o que vai a Deus em representação do povo. Isso é uma coisa. Daí no versículo 16, lá de Hebreus, ele fala: acheguemos-nos, portanto, a quem? Ao sumo sacerdote? Não, ao trono da graça. Então, ter conhecimento que a destra de Deus, nós temos um sumo sacerdote, que é o Filho de Deus, que esteve aqui, que padeceu tudo por nós, nós temos essa pessoa. Então, nós chegamos ao trono da graça. E ali nós encontramos socorro. É o descanso do pleno, o pleno controle que ele tem de todas as coisas. Porque o sacerdote, ele é de Deus para nós. Ou seja, qualquer circunstância na minha vida, eu devo entender que, primeiramente, já foi tratado isso antes mesmo de eu passar. O sacerdócio divino tem esse ponto aí. Quando eu entro numa situação difícil ou coisa parecida, eu devo entender que isso já está sendo tratado. Eu não tenho que sair correndo, apavorado, achando que Deus não está sabendo daquilo. Pelo contrário. Eu devo ter consciência que eu já tenho um sumo sacerdote em glória, que ele já está tratando disso. Quando Pedro, né, ia passar pela peneira, né, que o próprio inimigo ia trabalhar, isso é Lucas 22, o Senhor falou para ele que Satanás havia reclamado para peneirar Pedro como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Ele já tinha feito o trabalho sacerdotal antes mesmo de Pedro cair. Então ele estava na assistência do Senhor antes mesmo dele ter consciência que ele ia cair. Pelo contrário, ele achou que não ia acontecer isso com ele. Daí, na hora que ele entra naquela situação, ele teve que aprender isso que nós estamos vendo aqui, que nós já temos um sumo sacerdote. Então, ele é capaz. Nós podemos nos achegar ao trono da graça e saber que tudo está no controle, porque existe graça e existe o controle. Por isso que diz trono de graça, porque o controle está lá, é o trono de onde provém toda a ordem das coisas. E é ali que nós vamos e nos colocamos diante do nosso Deus e Pai, e nós podemos descansar. Então, essas situações nossas aqui, falando tudo isso para falar de Tito, né? Essas situações que nós encontramos aqui, porque nós falhamos, né? O idoso vai falhar, a idosa vai falhar, a mais nova vai falhar, o mais novo vai falhar, o servo vai falhar. E o que nós precisamos? Nós precisamos buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor, porque Ele que é a fonte da nossa vida. Não adianta se entopetar de regras ou conhecimento. Não. Ser realista, né? Em humilhação, né? Porque, inclusive, um artigo que eu tinha lido do Darby, ele fala isso, que quando nós temos ciência, né, da necessidade do sumo sacerdote em nossa vida, é para nossa humilhação, porque o sacerdote ele existe hoje para mim, para nós. Por quê? Porque eu sou fraco. Então, isso é uma coisa muito boa, nós sabemos que nós somos fracos. E assim a gente não vai ficar desapontado sobremaneira, né? Nós devemos ficar tristes realmente quando nós erramos. Não estou dizendo, não estou desculpando, né? Pelo contrário, né? Não estou desculpando. Pelo contrário, nós devemos julgar realmente, mas não irmos além da medida, acharmos que o mundo está perdido, né? Que nós estamos perdidos na situação. O Senhor está controlando. Existe um trono
de graça, que está controlando todas as coisas. É graça, mas tem controle. Por isso que chama trono. E ele está controlando todas as coisas. Nós devemos entender isso e ter temor disso, né? Ter temor. E o temor que eu falo não é medo, é confiar reverentemente. Isso é a palavra temor, né? Devemos confiar desse jeito aí, porque Tito está mostrando isso porque existe, né? Se não existisse na nossa vida, não precisava estar escrito isso aí. Mas existe essa exortação. Alemão, depois você fala alguma coisa para os outros também, porque você só falou para mim até aqui, então traz algumas exortações para os outros também. Que negócio é esse? A aula particular? Engraçado, tá falando para mim, tá falando sozinho. Mas você falou uma coisa importante aí sobre conhecimento, né? Aqui no nosso capítulo 2 de Tito, a primeira impressão é justamente essa, né? Que Tito vai dar instruções do versículo 1 ao versículo 10. E às vezes uma pessoa lendo isso fala assim: deixa eu ver então se eu estou seguindo todas essas instruções. Aí então o velho ele vai falar assim: deixa eu ver se eu sou sóbrio, ok, chequei aqui, grave, ok, prudente, ok, são na fé, ok, paciência, ok. E não é, a vida cristã não é exatamente isso. É claro que isso aqui são princípios, não é? E não uma lista de 10 mandamentos multiplicados. Como se fosse uma lei agora, com mais tópicos da lei, e a gente vai checando. Na realidade, a vida cristã, ela é importante o conhecimento, sem dúvida alguma, é muito importante. Tanto é que no versículo 10, aqui ele fala não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, o ensino de Deus, que a doutrina significa ensino, né? Nós somos o glacê do bolo. Agora, nós somos o glacê do bolo. Olha que interessante isso aqui. Para que em tudo seja um ornamento, quem seja um ornamento? Esses daqui, para quem ele deveria trazer essas exortações. Para que eles fossem o glacê do bolo da doutrina, do bolo do ensino de Deus, nosso Salvador. E é importante isso, porque a gente entender isso, porque, como ele fala aqui no versículo 8, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que lhe dizer de vós. Porque o adversário nosso é Satanás, e ele está o tempo todo com os seus microfones ligados, né, escutando se a nossa linguagem é sã, é irrepreensível, porque ele vai levar a Deus as acusações contra nós. Ele é o acusador. Lá em Apocalipse fala, caiu, né, caiu aquele que nos acusava diante de Deus de dia e de noite. Ele trabalha 24 horas acusando o crente diante de Deus. Então, nós vamos viver de uma forma que ele não tenha nenhuma pena para pegar, né? nenhuma alça de mala para segurar de nós, mas também sermos ornamento da doutrina de Deus, para que aqueles que nos veem aqui nesse mundo vejam a doutrina de Deus em operação. Uma coisa importante, o cristão, ele certamente ele pode analisar um crente pelo conhecimento que o crente tem, não é? Aquele irmão ali, nossa, conhece muito da palavra e tal, ensina muito bem, etc. e tal. Mas o incrédulo, para ele, o conhecimento não tem valor algum, porque ele é um homem natural, e o homem natural não conhece as coisas de Deus, não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente, como fala lá em 1 Coríntios 2. Então, ele não vai analisar
a doutrina que nós conhecemos, ou seja, os ensinamentos que nós conhecemos. Ele vai analisar a nossa vida. Então, a nossa vida é a exposição do evangelho para o incrédulo. É o evangelho, vamos chamar assim, ilustrado. Você quer um evangelho ilustrado? Sua vida. Sua vida. Ele tem que olhar para você, ele tem que ver Cristo em você, ele tem que ver a palavra de Deus em você. Porque a palavra ele não vai entender mesmo. O ensino ele não vai entender. Então, muitas vezes, nós achamos que por conhecermos muito a palavra, né, conhecermos muita doutrina, isso aí é que realmente é o que vale. É importante conhecer, mas como testemunho nesse mundo, é o andar. É o andar que nos diferencia de um incrédulo, por exemplo. É a maneira de ser, a atitude do crente. Então, nesse sentido, às vezes uma pessoa semi-analfabeta, ou até analfabeta, que crê em Cristo, e tem uma comunhão muito sincera e muito íntima com o Senhor, ele pode dar um testemunho muito melhor, muito mais vibrante, muito mais colorido, muito mais nítido do que é Cristo, né, nesse mundo, pelo seu andar, do que, às vezes, um professor de teologia que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não vive. Não vive. Porque é que nem aprender a nadar, né? Você pode ser um professor de natação, no sentido de conhecer todas as técnicas, explicar todas as braçadas, ensinar como que bate o pé, como que bate a mão, mas você nunca caiu na água. Então, primeira vez que você cai numa piscina, você se afoga, porque não adianta ter conhecido tudo aquilo e não saber, né? Até aquela história do barqueiro, né, que atravessava o rio, as pessoas pagavam para fazer a travessia, e aí um dia um professor muito ilustre entrou na canoa dele, e ele começou a remar, e o professor queria mostrar conhecimento, falou assim: ô barqueiro, você estudou história? Não, senhor, não tive tempo, sempre trabalhando. Você perdeu 10 anos da sua vida. Você estudou matemática? Ah, doutor, não sei matemática, eu sei só contar o dinheiro aqui das passagens, mas não sei, não deu tempo de estudar. Você perdeu mais 10 anos da sua vida. O barqueiro, você estudou ciência? E aí foi, né? Tirando uma da cara do barqueiro, chegou no meio do rio, o barqueiro falou assim: doutor, desculpe interromper, mas o senhor estudou natação, sabe nadar? Não tive tempo de aprender. Então o senhor perdeu a vida inteira, porque a canoa está afundando. Então, a maneira, o saber apenas, o conhecimento apenas, não vale se não colocar em prática. E é por isso que nós temos as direções, importantíssimo, né? Nós temos aqui a palavra de Deus nos dirigindo, nos guiando, mas sabendo que esse ensino, ele tem que ser refletido na prática, se nós quisermos ser um testemunho de Cristo aqui na Terra. E aqui, quando fala, por exemplo, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, em tudo agrade e não contradizendo, eu mencionei em algum vídeo, falando de que, com as mudanças que estão acontecendo no mundo hoje, por exemplo, as leis trabalhistas, né, elas acabam exagerando e dando ao empregado muito mais direitos do que deveres. E hoje, se você tem um empregado, você pode ter problemas, porque ele vai levar você na justiça, e os juízes já sabem que eles querem ser simpáticos à parte mais fraca. E é aquela ideia, né, que a gente sempre ouviu falar, que se o empregado entrar na justiça contra você, ele ganha. Porque a justiça vai favorecer a parte mais fraca, mesmo que não tenha razão. Mas ele ganha, porque ninguém quer sair no jornal, nenhum juiz quer sair no jornal depois, porque prejudicou o empregado, né? Aí já recebi lá uns tapas aí de um cara, esses cristãos que são contra as leis trabalhistas, que são contra a evolução da humanidade, blá, 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 blá. Porque a pessoa não vai entender realmente o que está falando aqui. Aqui está falando de um servo, e falando aqui servo no sentido de escravo, hein? Porque era o que tinha naquela época.
mas cristão. E um servo cristão, ele vai andar de uma maneira diferente de um servo, de um escravo incrédulo. Então, o cristão que é empregado, ele também tem que andar de uma maneira diferente. Eu me lembro uma experiência que eu passei, eu trabalhei num banco. E quando eu fui ser contratado, na entrevista eles falaram, ó, aqui é o seguinte, essa seção, esse departamento, essa equipe que você vai trabalhar, vai ter muitas vantagens, muitas coisas boas, né, de você trabalhar nessa equipe. Você não vai ter hora extra, você não vai ganhar hora extra. Mas se você, qualquer dia, você falar assim, olha, hoje eu tenho que cuidar da minha família, nós vamos deixar você cuidar da sua família, não vai ter, ninguém vai falar nada, não bate cartão. Aqui não bate, essa equipe, aqui era uma equipe de negociação, de negócios, e uma equipe de negócios, você não tem hora para sair, não tem hora para chegar, e pode, às vezes, passar final de semana negociando, não é? Então, deixaram muito claro isso, logo na entrevista. Você aceita? Eu falei, eu aceito, sem problema algum. Tipo assim, foi no fio do bigode. Embora não tenha bigode, mas foi no fio do bigode, uma combinação do fio do bigode. Então, a gente entendia que quando precisasse tirar um dia, precisasse tirar algumas horas, era só comunicar ao chefe e não ia ter problema algum. Mas se precisasse também passar o final de semana negociando em algum lugar, não ia ganhar hora extra por isso. Concorda? Concorda. É claro que estava fora da legislação trabalhista. Totalmente fora pela própria natureza do serviço, porque era uma natureza diferente de um cara que entra, bate ponto para sair, e trabalha aquelas horas contadinhas, tal. Era um cargo de confiança. Bom, muito bem. Saí do banco, fui para outra empresa e tudo bem. Recebi todas as coisas normais, tal. Mas depois eu soube que muitos dos meus colegas, quando saíram, processaram o banco. Eles tinham notas fiscais de hotéis, eles tinham notas fiscais de restaurante, eles tinham passagens aéreas, e todas elas em horários que eram horários extraordinários, não era horário de trabalho. Eles processaram o banco e ganharam bastante dinheiro por causa disso. Agora, é certo? Eu, como cristão, eu não fiz isso, porque eu já tinha deixado o fio do bigode na mesa do entrevistador, né? Então, não seria correto, como cristão, fazer isso. Ainda alguém fala assim, mas eles estavam transgredindo a lei trabalhista e tal. Amigo, você combinou uma coisa, está combinado, não tem lei que cubra o que é combinado. Não precisa de lei. Percebe? Agora, você vai explicar essas coisas para o incrédulo, ele não entende como é que uma pessoa poderia agir de uma maneira sem estar preso em amarras legais. Ora, numa família, você não está preso em amarras legais, você cuida dos seus filhos, não tem hora para cuidar dos filhos. Ah, não, agora você vai falar para a esposa, não, terminou aqui meu horário de cuidar do bebê, agora é você que cuida. Não tem isso. A vida do cristão é regida pelo amor, pelo interesse, buscando o interesse do próximo, não o próprio interesse. Então, por isso que quando fala aqui, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. O que é não contradizendo? Não se rebelando contra, não falando contra. O patrão fala, faça isso. Ah, não vou fazer não, patrão. Não vou fazer porque não está no meu horário aqui, ó. Eu até estranhei, quando eu saí daquele banco, que era o grupo que eu trabalhava, um grupo de negociação, era muita atividade, era assim, não tinha hora, sabe? Era tudo feito assim, correndo, resolvendo coisa, negócios, tal, né? Então, quando eu saí, eu fui para uma empresa estatal, eu estranhei para burro, porque lá era tudo dentro das normas trabalhistas e não sei o quê, eu estranhei muito. Tanto é que teve um dia eu tinha uma secretária, né? E teve um dia que eu peguei,
joguei na mesa dela, falei assim, ó, a empresa tal, amanhã o cara vem de manhã, aqui na primeira hora da manhã, vem aqui para assinar esse contrato. Então, eu preciso que você datilógrafe, porque não era digitar ainda, não tinha computador. Você vai bater esse contrato para mim, deixar prontinho. Ela olhou para o relógio assim, como que desafiando, sabe? Olhou para o relógio e falou assim, sinto muito. Eu saio 5h30, já são quase 5h30. Se quiser, para amanhã. Eu estava saindo de um banco, que é outro esquema, né? Outra dinâmica. Eu fiquei olhando assim, uau, o que é isso? No banco era rua nessa hora, né? Porque você não está empenhada em resolver os problemas, né? Mas era assim, daí eu tive que acostumar com aquele novo ritmo de vida ali, que era regido por leis. Regido por leis trabalhistas. Então, nem sempre funcionava o trabalho da melhor maneira, porque tinha as leis. E o cristão não é regido por leis. Então, nós somos regidos pelo amor a Cristo, pelo amor de Cristo, pelo amor ao próximo, não buscando o próprio interesse. Então, um cristão, por exemplo, nesse outro emprego que eu fui trabalhar, que é uma estatal, eu cheguei um dia, cheguei na porta e não deixaram entrar. Eu falei, o que é que está acontecendo? É greve, você não pode entrar hoje, você não pode trabalhar. O que eu fiz? Eu voltei para casa. Eu ia fazer o quê? Brigar? Não. Não. O sindicato ali, barrando a porta, agitação, bandeira para todo lado, tal. Eu não vou enfrentar. Então, eu simplesmente deixo a coisa andar. Então, o cristão, ele passa por esse mundo, se ele tiver que influenciar esse mundo, ele vai influenciar pelo seu andar, não pelo obrigar os outros a andarem como ele anda, né? Tipo assim, eu chegar na empresa assim, pessoal, a partir de hoje vocês vão ter que fazer que nem eu aqui, ó. Eu vou ser o exemplo. Não. Isso aí é a maneira do mundo. E a maneira do mundo cristão também, esse mundo cristão, que se diz cristão, mas é político, não é? Que quer impor sobre os não cristãos, impor preceitos cristãos. Querem que eles andem como cristãos, que eles falem como cristãos, que eles vivam como cristãos. Amigo, não é terreno seu nem meu aqui. Nós estamos de abelhudos nesse mundo aqui. Nós somos estrangeiros no mundo. Então não temos nada que meter a colher nesse mingau. Nós somos estrangeiros. Não temos nada que ficar intrometidos aqui. Agora, no nosso andar, na nossa maneira de ser, sim, temos um compromisso para com o Senhor. Para com o Senhor. E aí sim é que entra também o reconhecimento da nossa falha. Porque nenhum de nós anda. Se você pegar aqui, ó, aqui como eu falei, não são os 10 mandamentos multiplicados. 10 mandamentos 2.0. Não é isso que é isso aqui. Não é isso. Mas se você olhar tudo isso aqui, ó, os velhos, esse aqui sou eu, tá? Aqui, ó. Esse aqui está falando para mim. Sejam sóbrios. Eu sou sóbrio? Nem sempre. Graves? Prudente? Estou mais prudente agora na hora de andar porque eu tenho medo de cair, né? Já não tem mais a mesma musculatura. Sãos na fé? São no amor? São na paciência? Oh, cara, você está perguntando se eu sou são na paciência? Já estraguei tudo. Mulheres idosas, sejam sérias no seu viver. Você, irmã idosa aí, é séria no seu viver, como convém a santa? Você é não caluniadora? Você nunca fala mal de ninguém? Vai começar a falar de mim agora, pelo jeito, né? Você não é dada a muito vinho? Talvez algumas irmãs não sejam dadas a muito vinho, mas daí, né, chega uma hora, faz um friozinho a mais e tal, né? Mestras do bem, para que ensine as mulheres mais novas. E essas mulheres mais novas? As irmãs novas que estão aí, são prudentes? Amam seus maridos? Ou apenas suportam os seus maridos, né? Amam seus filhos? Depende da hora, né? São moderadas? São castas? São boas donas de casa? Não, eu sou feminista, sou cristã feminista. Dona de casa, isso é palavrão para o mundo hoje. Você chamar uma mulher hoje de dona de casa, ela se sente ofendida. Não, eu sou a mulher
realizada, eu tenho a minha carreira, e bababi, bababá, babá. E quem falou que dona de casa não é uma carreira? Quem falou que não é a maior e melhor e mais importante carreira do mundo? Cuidar da casa. Eu vou ser xingado quando as pessoas que vão escutar isso aqui, o pessoal do Mimimi vai me xingar, eu sei, vai chegar várias mensagens reclamando. Eu me lembro que eu escrevi uma crônica, porque haviam comentado que a esposa do presidente Temer, que na época ele era presidente Temer, era Bela de Dólar, alguma coisa assim, Recatada e do lar. Bela recatada e do lar. e do lar, né? Aí a imprensa caiu em cima da mulher, coitada, dizendo como se fosse ofensivo o fato dela se declarar, dela ser, né, bela, recatada e do lar. Eu acho que as feias primeiro foram as que discordaram, né, que talvez eu não pudesse jamais ser bela, né, que nem a história do bêbado e da feia, né? A feia chama o bêbado de Deus, seu bêbado. Ele fala, você é feia, né? E aí o bêbado fala para a mulher, mas amanhã eu tô bom. Bela, recatada. Daí eu fiz uma crônica mostrando que aquelas qualidades para uma mulher caíam perfeitamente, segundo a maneira de Deus olhar. Não tinha nada de errado, pelo contrário. Era louvável que uma mulher fosse bela. Claro que ela não pode ser bela por si só, a sua natureza tem que ter ajudado, né? Mas recatada e do lar, isso seria, está aqui escrito, né? Moderada, casta, boa dona de casa, sujeita aos maridos. Porque uma mulher que não é isso, ela destrói o lar dela. Ela destrói o seu lar, ela destrói seus filhos. Os filhos ficam sem uma baliza. Como geralmente a mãe é quem mais fica em contato com os filhos, ela é quem mais influencia os filhos nessas qualidades do que às vezes o marido que sai 5 da manhã, volta tarde da noite e não tem tanto contato com os filhos como tem uma mãe. Claro que tem mães que trabalham também, né? O mundo hoje precisa trabalhar, muita gente, a mãe precisa trabalhar. Mas tem muita mãe que não precisaria trabalhar e às vezes coloca a carreira acima das necessidades da família. Eu tenho uma palestra que eu falo de administração do tempo, né? A palestra que eu dou nas empresas, e um dos momentos da palestra eu falo assim, olha, a parte mais importante da sua vida é você abrir uma caderneta de poupança de tempo. Aí todo mundo olha para mim e fala, esse cara é louco. Eu pergunto, você já abriu uma caderneta de poupança de tempo? Você já abriu? Não tem ainda uma caderneta de poupança de tempo? Você abriu uma caderneta de poupança de tempo? Eu explico o que é a caderneta de poupança de tempo. É você investir em tempo de qualidade para a sua família, para seus filhos, para seu cônjuge. Por quê? Para você lá na frente ter juros e dividendos desse investimento que você fez desde lá atrás, foi depositando todo dia tempo para a sua família, para depois lá na frente você não precisar gastar tempo com advogado, com sala de espera de clínica de recuperação de drogado, com hospitais, com uma série de coisas que vai fazer, aí sim, fazer você perder tempo. O tempo que você não investiu lá atrás, você vai ter que gastar lá na frente. Então, isso aqui são linhas de ação e de conduta para a mulher cristã, e é claro, nenhuma vai cumprir isso aqui como se fosse uma lei, ou como se fosse tipo assim, deixa eu ver, eu sou uma das mulheres mais novas aqui, deixa eu ver, fui prudente hoje? Prudente, acho que eu fui, vou marcar aqui, fui prudente. Amar meu marido? Não, ainda não. Vem cá, eu vou amar você. Não é assim que funciona. Né? Não vivemos assim. Então, isso aqui são linhas de conduta para que o inimigo não tenha nenhuma alça da mala para segurar, nenhuma peninha para pegar na gente, nenhuma pena. Nós estejamos totalmente
livres de coisas que ele possa nos segurar, o inimigo, e nos acusar diante do Pai. E sermos realmente o glacê do bolo. O glacê do bolo. E aqui, quando fala para os servos, né? Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade para quem em tudo. Hoje, no mundo, se você demonstrar lealdade ao seu patrão, você é vaiado pelos seus colegas na empresa. Eles vão vaiar você. Olha lá, capacho do patrão, lambibota do patrão, esse aí é capacho, esse é... Porque a cultura hoje é o seguinte, não, o empregado faz sua obrigação e só. Eu nunca esqueço aqui uma empresa de ônibus aqui na vizinhança, ia ter uma eleição e um dos candidatos era muito popular, né? E um dia chega o dono da empresa de ônibus, para o carro no portão, sai da guarita, o vigia, vem caminhando, abre o portão para ele. Aí, quando ele vai entrando assim, o empregado vem no ouvido do carro, bate assim, o patrão baixa o vidro e fala assim, doutor, se o meu candidato entrar, essa mamata vai acabar. Ah, tá bom. Então faz assim, ó, fecha o portão lá e senta aqui do meu lado. Aí o empregado fechou o portão, deu a volta, sentou do lado do patrão, o patrão dirigiu o carro até a entrada da empresa, desceu, foi com ele, caminhando, foram até o departamento pessoal, o cara falou pro empregado, falou assim, amigo, a sua mamata já acabou, viu? Você está demitido. Fulana, cuida aqui da documentação dele, aqui da rescisão do contrato dele. É a ideia de que você tem os seus direitos e você pode não ser leal. Aqui o que está falando? Mostrando boa lealdade. Mostrando boa lealdade. Minha mãe sempre me ensinava, nunca cuspa no prato em que você comer. Nunca. Então, se você tem um emprego, dê graças a Deus por aquele emprego. Saiba que nesse emprego você é uma testemunha de Cristo. Você não é testemunha de si mesmo. Você está ali porque Deus colocou você ali. Então, você tem que mostrar para aquelas pessoas como é um servo de Deus trabalhando naquela empresa. E se um dia você não estiver contente, ou tiver outra oportunidade melhor, aqui vai um ditado das velhas guerras. Qual é o ditado das velhas guerras? Nunca queime as pontes. Você pode precisar voltar passando por elas. Se precisar bater em retirada, não destrua as pontes. Você pode precisar voltar por elas. Isso aí é sensatez. Não precisa nem ser crente, nem cristão para seguir essa linha de pensamento, né? Mas sendo cristão, agindo assim, você deixa um bom testemunho e você acaba sendo efetivamente ornamento da doutrina de Deus. Até aí. Tá falando, Dal? Se não tiver, se tiver, ligue o microfone. Mas vamos lá. Tem pergunta aqui, Mário e Lemão. Primeiro foi o irmão José Nilton. Ele faz uma pergunta aqui. Irmãos Lemão e Mário, essa postura, tanto do homem velho quanto da mulher, estaria integrado no que consta em 1 Coríntios 6:12, sobre o que convém
e o que não nos domine, e 1 Coríntios 10, 23, quanto ao que nos pode edificar. Ele pergunta se foi entendido aí na pergunta. Ele diz, ou seja, todas essas características em Tito não estariam inclusas nos princípios dos que nos convém, no que não nos domine e o que pode nos edificar. Então, não sei se você está vendo aí, Lemão, a pergunta aí escrita no chat. Você entendeu? Mais ou menos. É, Não, mas o que ele está falando aqui, eu não sei se eu vou... entendi o que o irmão está citando lá, né, das duas passagens lá de Coríntios. Nós não deixarmos ser dominados, né, pelas coisas que são vistas e tudo mais. O que está falando aqui no nosso texto, de Tito, é justamente a prática diária, né? É a prática diária. Nós sabemos que porque não é bem uma lei, né? Por isso que o Mário falou, não é lei, é a vida. Por quê? Por exemplo, deixa eu ver se eu arrumo um exemplo, que estou falando, por exemplo, cultura. Né? Vamos falar de cultura. Tem lugar que o comportamento de pessoas são diferentes nas mesmas ocasiões de outros lugares. Por causa do quê? Por causa da cultura. Não sei, é até difícil falar, mas, por exemplo, aí em Salvador, cidade banhada de mar, né? Uma cidade turística, tem praias, então o modo de vida, tenho certeza que o modo de vida do baiano de Salvador, ele é diferente, né, do paulista aqui, que a gente, comportamento, modo de vestir, uma série de coisas mudam. Então, por exemplo, não tem lei, né? E sim é comportamento. E aí entra o quê? Entra o discernimento. Né? Entra o discernimento bíblico, logicamente, eu estou falando, esse discernimento é o discernimento bíblico, naquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer dentro do contexto. Né? Então, não é bem não. Não é uma lei. São princípios que regem a nossa vida. Sei lá, de repente, tem um marido com uma esposa que, de repente, eu já... Eu já escutei uma vez o irmão respondendo para a esposa dele, que eu falei assim, se eu responder desse jeito, minha esposa, eu apanho. Mas para eles está tudo bem, você está entendendo? Então não é bem assim, né? Cada um tem o seu comportamento e tem gente que suporta coisas e sem problemas nenhum, outros já são mais delicados, né, na situação. Enfim, é o discernimento que o Senhor nos dá, mas nós temos o princípio bíblico, isso que eu quero dizer, existem os princípios bíblicos para nós que nós não devemos fugir nunca deles. Agora, existe a cultura também, nós não podemos negar isso aí. Não sei se eu respondi para o irmão aí, viu, irmão? Perdão, aí se eu não estou conseguindo responder, né? Como é que, o que ele falou? Ele cortou já, não deu para ver. O chat não fica aqui para mim, não consigo ver. Diz assim, mas o que convém, o que não domine, o que se edifique, não é falar em lei, sim, mas sim conduta, postura.
Então, é exatamente isso aí que estou dizendo, né? É a postura nossa diante das circunstâncias. Família, porque aqui, esses trechos aqui está falando isso aí. São famílias, são ensinos, né, as mais novas para as mais velhas, a submissão das mais velhas, os casados, os servos, isso é tudo conduta, né? É aquilo que nós vamos ter o discernimento do que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, no sentido de causar um desconforto com a desconformidade com a Escritura, com o testemunho. Ok. A, a irmã Cleonice, ela está perguntando assim, uma pergunta sobre o versículo 5, sobre ensinar as mulheres a serem castas. Gostaria de entender sobre o ser casta. Onde é que está? Leia aí o versículo, então, irmão, por favor. Versículo 5 fala assim, eu vou ler do 4 e o 5, né? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, ela está querendo saber especificamente sobre o casta, o que seria isso aí? Outra versão fala honesta. Acho que Dal está apresentando aí as versões aí. Então, honesta. Porque realmente é, irmão, não é verdade? No lar, nós devemos ser sinceros, né, uns com os o cônjuge, né? Ele tem que ser sincero, vocês sabem disso, né? Porque, infelizmente, estou falando, onde que chega a coisa, né? Infelizmente. Por exemplo, a esposa pode ficar comprando coisas escondido do marido e depois o boleto chega lá na frente, né? Depois já aconteceu, né? Aí fica aquela encrenca. Pô, mas você comprou, não falou nada para mim, agora o que eu vou fazer? Ah, mas eu pensei que ia dar para pagar, mas não deu. Daí fica aquela encrencalhada por falta do quê? De honestidade. Então, nós devemos fazer isso, né? Eu vou comprar, eu gosto tanto, sei lá, de computador, eu gosto de telefone, vai. Eu gosto tanto de telefone, eu vou comprar um celular escondido da minha esposa, e eu vou pagando, dou um jeitinho de pagar escondido, e eu vou ficar com esse... De repente, o senhor faz com que você não consiga pagar, daí a bomba estoura. Mas você tinha que comprar o telefone, você já não tem um. Então, é aquela coisa, né? Esse é o que eu acho que está falando aí, por causa de estar falando das esposas, e os maridos, eu creio que deve pegar esse bonde andando aí também, e ser honesto, né, na sua família, né? Tem que ser honesto. Conversar junto, expor, né, o interesse, a necessidade. Não queria fazer isso, fazer escondido as coisas, né? É claro, né? Ser honesto. Talvez uma boa indicação nesse casta aqui, porque casta nos fala de castidade, né? Claro que a mulher não vai preservar sua castidade diante do marido, né? Não me toque. Né? Casa, chega na lua de mel e fala assim, sinto muito, a Bíblia falou para eu ser casta. Então, é importante entender os termos também, né? Para a gente não exagerar, não cair nem de um lado nem do outro. Eu me lembro de um alemão que durante um tempo congregou, logo quando eu me converti, ele veio até o Brasil nos visitar e depois nem ficou muito tempo. Ele veio de um grupo muito rigoroso, muito legalista, começou a congregar na Alemanha. Acho que lá só tinha ele, inclusive, na época, era só ele que congregava. E depois abandonou também. Mas tinha uma história que contaram sobre ele, que ele era muito, muito assim na Bíblia, né, na letra.
E ele chegou a ir para os Estados Unidos, se não me engano foi isso que aconteceu, ele foi aos Estados Unidos, levando um anel de noivado, e chegou para o pai de uma jovem irmã lá e falou assim, eu vim aqui para casar com sua filha, para pedir a mão da sua filha, está aqui o anel, não sei o quê. Aí a filha falou, mas quem é esse cara? Porque ele quis ser bíblico na maneira de conquistar a donzela para ser a esposa dele. Então ele achou que era assim, vai fala com o pai e já põe a corrente no pescoço, a coleira e leva para casa. Porque ele achou que tinha que ser de acordo do jeito que eram os costumes de 5 mil, 4 mil anos atrás, né? Então, é muito importante entender isso que o Lemão falou, é importante, né? Dos costumes, da cultura. Então, por exemplo, você vai você vai no Canadá, por exemplo, algumas assembleias, nos Estados Unidos, Canadá, ou na Europa, você jamais iria a uma reunião de bermudas. E, no entanto, já vi no Brasil irmãos que vão a uma reunião de bermudas. Eu não falo nada, eu nunca fui também, porque eu tenho perna fina, tenho vergonha da minha perna. Acho que não é exatamente a roupa melhor para ir numa reunião, mas não vou falar para o irmão, falar assim, irmão, vai lá trocar de roupa que você está errado. Porque é diferente, você vai na África do Sul, por exemplo, na África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, os uniformes dos policiais e autoridades é bermuda. Todos estão de bermuda. No Brasil, agora, custou para eles aceitarem os carteiros, né, trabalharem de bermudas. Que é lógico que é muito mais confortável, muito melhor para quem anda o caminho o dia inteiro pela rua. Então, essas questões culturais, muitas vezes, podem chocar alguém, uma pessoa que chega numa assembleia e não está todo mundo de terno e gravata no dia da ceia do Senhor. Ele fala, o que é isso? Não estão de acordo, não estão vestidos de acordo, né? E aí ele vai querer pôr terno e gravata ali, e aí ele que vai chamar atenção. Ele que está fora do padrão, né? Então, a gente sempre tem que buscar... Eu quando trabalho, no trabalho de palestrante, eu não sei como vai ser o evento, eu sempre levo um blazer e uma gravata na mala. E aí eu vou e deixo no carro, às vezes se eu vou de carro, né? E dou uma sondada, assim, dou uma bisoiada no ambiente, como é que as pessoas estão vestidas, e aí eu ponho o blazer ou ponho a gravata, porque o palestrante tem que estar sempre um pouquinho mais bem vestido que a plateia, que a audiência, né? Porque se ele está ali para ensinar, ele tem que pelo menos mostrar na sua aparência que ele tem pelo menos uma gravata, que os outros não têm. Então, já aconteceu de eu ir errar, né? Eu errar na roupa. Chegar de roupa simples, comum, e tá todo mundo de terno e gravata. Aí você já se sente mal, né? E se sente diferente. Então, é muito bom ter esse discernimento de captar. E quando você vai na casa de um irmão, entender as maneiras daquela casa. Porque se ele tem um jeito mais brusco de falar com a sua esposa, que naquela cultura pode ser normal, você não vai querer repreender o irmão ali na frente da esposa dele, porque não é assim que funciona, né? Não vai querer se intrometer. Então, é importante entender que tem que ter sabedoria nessas coisas. E essa lista aqui, como eu já disse, não é uma lista de regras, né? Mas de comportamento que seja ornamento. Quando fala de esposa casta aqui, eu penso o seguinte, uma coisa que realmente é complicada é quando a esposa não se veste para o marido, mas se veste para o mundo. Então, um irmão até escreveu hoje para mim, dizendo que a esposa dele é uma influencer, né? Influenciadora digital, e agora ela quer fazer determinada coisa lá com a aparência dela, e ele não concorda, mas ela vai ganhar comissão com aquilo e tal, né? É difícil até aconselhar uma pessoa assim, falar para ele assim, não permita. Oi? Não permita a sua esposa de fazer isso, tal, não é?
Ela pode, claro, ganhar comissão, ser influencer, vestir roupas para as boutiques, e as boutiques pagarem para elas vestir roupa, mas às vezes chegar num limite que já ultrapassa o bom senso, ela já não está mais se vestindo de maneira a agradar o marido, mas de maneira a agradar o mundo. Então precisa ver, aí toca o alarme, né? Espera aí. Ela tá agora agindo de maneira conveniente ou não? Sendo um bom testemunho? Sendo casta na sua maneira de vestir, de aparecer? Então ela precisa ter esse discernimento também. Eu acho que é mais no sentido aqui de ter discernimento, tudo isso aqui, viu? Para a pessoa saber não ultrapassar a linha de uma conduta que seja aceitável ao Senhor. E às vezes também aceitável aos irmãos, né? Porque se você vai numa assembleia que existe um certo costume, você não vai querer chegar lá e bater de frente, né? Só para falar assim, não, mas eu sou mais a minha vida é minha. Não, nenhum cristão tem a sua vida sua mais. Nós somos comprados por preço. Então é isso. Você falou que estava cortando aquilo o áudio? Alguém falou alguma coisa do meu áudio, hein? Não, Mário. Eu acho que foi aqui Delícias da Nena. Então, muito provavelmente é no seu fone de ouvido, Nena. Eu não sei se é o irmão que tem uma loja chamada Delícia da Nena, estou chamando ele de Nena, mas deve ser no seu som aí, então. Dá uma verificada. Ai, não deve ser, porque muito poder não estar falando. Vou dar ajeitada aqui. Não entendi nada que você falou. Eu estou dizendo, cortou um bocado quando o irmão estava falando sobre a mulher, porque é casta. Veja se está bem encaixadinho, se você está usando fone de ouvido, vê se está bem encaixadinho, se o fio não está quebrado, porque às vezes o fio quebrado por dentro, você conforme mexe o fio, ele falha, viu? Melhorou, irmão. Obrigada. Estou à vontade. A irmã Geu perguntou aqui, ó, que luz o senhor traz e verdade sobre as mulheres esposas? Ou eu confundi, ela fez apenas um comentário e eu achei que era uma pergunta. Perdão. Eu acho que aqui tem a continuação agora, a gente pode até entrar um pouco nela, né? Versículo 11, que fala, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso aqui, às vezes a pessoa confunde e pensa que isso fala que ele vai salvar todos os homens. Não, na verdade, ele traz a salvação a todos, mas vai salvar aqueles que crerem, né? E ensinando-nos, agora está falando para nós crentes, né? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aqui tem um detalhe que é muito importante, que é o versículo 13. Que é o versículo 13. Eu entendo que, às vezes, a gente não tem a esperança correta.
nós às vezes limitamos a nossa esperança ao arrebatamento. Mas eu creio que nós devemos esperar o que Cristo espera também. É claro que o Senhor está ansioso para se encontrar com a sua igreja, e isso é ótimo, e nós devemos esperar isso também, mas nós devemos esperar mais, né? Porque tem a aparição de Cristo, quando ele vai se manifestar para o mundo, para vir julgar os homens, estabelecer o seu reino, e depois tem também quando ele vem para resolver toda a questão na Terra, depois do milênio, e aí começar novos céus e nova terra. Então, a nossa esperança, ela deveria olhar mais longe, ela deveria mirar mais longe, porque enquanto não tiver tudo resolvido, o Senhor ainda terá pendências para resolver. E eu acredito que ele deseja, vamos falar assim, entregar o reino ao seu Pai. Ele deseja chegar no fim da história. E nós deveríamos ter o mesmo sentimento que ele. Embora cada etapa, né, é muito preciosa ao nosso coração, mas nós não deveríamos nos contentar e falar assim, eu estou esperando o Senhor no arrebatamento e para mim está bom. Não, não está bom. Para ele não está bom. Porque para ele também vem para salvar o seu povo de Israel. Então, que nós tenhamos o mesmo desejo que ele, a mesma expectativa que ele tem. É isso. Caiu para onde, Maria Eduardo? Eu vou despedir dos irmãos, que eu tenho lá um cliente e tenho que cuidar dele agora. Mas o Lemão falou que ele fica até meia-noite, se precisar, tá? Então, boa noite, irmãos. Boa noite, até a Marcos. próxima, hein? Tchau. Boa noite. Se bem que tá quase dando o nosso horário, né? Mas só um rapidinho aqui do versículo 11, o Mário falou. Não confundir isso como Deus vai salvar todos, né? Sim, que ele se manifestou, ou melhor, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque esse versículo, ele exclui a ideia da predestinação de perdidos, de condenados. Muitos acham que Deus elegeu o condenado também, né? Isso não tá certo. Então, aqui, esse versículo, ele é propiciação. Na verdade, a palavra que dá para esse tema aí, né, é a propiciação. Deus foi propício a todos os homens, que é João, né? Nós já lemos esse dia atrás, aí é 1 João, capítulo 2. 1 João 2. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Está dizendo que são todos salvos, né? Mas a obra de Cristo, ela alcança, é o todo que alcança todos, mas não está dizendo que todos são salvos, ou serão salvos. E assim que está mostrando o nosso versículo de Tito, é a mesma coisa. Deus, né, tem esse sentimento, deseja que todos os homens sejam salvos. Isso é o quê? Isso é propiciação. Ele mostrou isso aí em Cristo, a obra de Cristo, estendeu a todos os homens.
Ela está ao alcance de todos os homens. Isso chama-se propiciação. E em Romanos também fala isso aí. Quer dizer, vários lugares falam. Mas eu acho que se contexto seria interessante, se o senhor permitindo, a gente ler semana que vem. Um contexto que ele é contínuo aí, né? Ele vai até o versículo 15, ele vai mostrando a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus e o alcance da graça de Deus. Certo, irmão? Então, ficamos aqui versículo hoje. Nosso horário chegou. Faltam 2 minutinhos, mas tá bom até aqui, né? Versículo 11, né? Versículo 11 até o 15, se o senhor permitir, na semana que vem. Pronto. Então, Tito, capítulo 2, versículo 11. Inicia daí, né? Ok. Maravilha. Vai querer falar mais alguma coisa, Alemão? Tá, tudo ok. Pronto. O irmão poderia dar graça, Alemão? Para a gente estar encerrando hoje. Sim, posso sim. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse tempo que nós pudemos, Pai, juntos aqui, meditar um pouco na tua palavra, na tua boa palavra. Obrigado pelas exortações que tu sempre nos traz, pelo consolo também, pela edificação. Obrigado, Pai, por teu amor por nós. Agradecemos que nós temos um homem em glória que conhece muito bem todas as nossas dificuldades aqui nesse mundo, de cada um de nós, cada irmão, de cada irmã, de cada criança, inclusive. E nós, assim, somos gratos a Ti, Pai. E também nós agradecemos por tudo que Tu nos tem proporcionado, dando sempre consolo para nós no nosso caminhar. E também agradecemos que nós podemos estar certos de que qualquer instante nós seremos tirados dessa cena para encontrar e ver a face do nosso bendito Salvador. E nós vamos acompanhá-lo em toda a sua trajetória de glória. Nós agradecemos que nós estaremos com ele. Nós pedimos por essa noite também, que nos dê uma noite de descanso. Rogamos por cada um de nós também, no sentido de que nos ajude no entendimento, haja alguma dúvida, tu possa estar esclarecendo, dando o entendimento da tua palavra, Pai, para a glória e honra do teu Filho e para a nossa edificação. Nós agradecemos, Pai, e nos encomendamos, gratos no nome bendito do Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém.